Meu primeiro contato com Santiago Nazarian foi no livro Feriado de Mim Mesmo, seu segundo romance, se não me falha a memória. E a empatia foi absoluta. Eu li aquele livro de um fôlego só, devorei cada pedacinho dele e não tem nenhum trocadilho com o livro posterior dele, que é o Devorando Humanos. Mas a história do Feriado de Mim Mesmo fica para um outro vídeo, porque eu gostaria muito de falar desse livro. Eu queria sempre vê-lo nas prateleiras das livrarias, porque é um livro muito bom. Minha edição especial é uma edição da Planeta, que tem uma capa super impactante. Aí quando sai algo novo do Nazarian, a gente já quer ler rapidamente. Ele entrou nessa fase de um escritor maduro e as pessoas ainda falam dele como um escritor jovem, como um escritor iniciante. Ele tem uma super carreira, né? Ele já tem uma carreira bem coesa. Esse é o seu 9º livro, agora sendo publicado pela Companhia das Letras, recém-lançado Neve Negra, onde um cenário bastante atípico do Brasil é explorado, que é a Serra Catarinense, uma serra com neve, um cenário um pouco assustador e cheio de bosques pela sua própria localização. O Bruno é um pintor e um artista plástico de sucesso, reconhecido no mundo inteiro, e faz viagens constantemente para expor as suas obras e também falar sobre elas nos lugares mais cosmopolitas do mundo, bem como em lugares mais pitorescos, como em Inhotim, mais exóticos, né? Mas ele costuma viajar pelo mundo, embora o seu quartel-general seja na pequena cidade de Trevos do Sul, na Serra Catarinense, uma daquelas cidades, uma daquelas raras cidades onde neva no país. E constantemente, pelo menos uma vez por ano, a gente vê na televisão gente de cachecol mostrando aqueles relógios com temperaturas negativas, e tudo isso é explorado. Essa cidade onde ele vive é a cidade onde o pintor nasceu e acabou retornando com a esposa, e eles constituíram família lá, tiveram um filho, tem um cachorro, uma pastor belga. E o Bruno tá voltando de viagem nesse início de livro, chegando no dia onde está caindo uma neve intensa e rara na sua cidade, faz uma viagem longa e chega de madrugada. E essa madrugada se apresenta bem atípica. O que a gente começa a explorar de uma família padrão, de uma família comum, um relacionamento de anos entre marido e mulher, um relacionamento mais distante que ele tem com o filho, que tem entre 7 e 8 anos. A gente começa a entrar na mente desse homem, nos problemas e no que o perturba. A realidade que ele enxerga passa a ser uma realidade um pouco diferente do que realmente acontece, do que o ambiente nos proporciona, do que esse ambiente nos proporciona. E aí a gente entra numa leitura frenética, com várias vozes sendo ditas na cabeça do Bruno, e entra na consistência da escrita do Santiago, em toda essa verve que ele apresentou em livros anteriores, mas que agora se encontra, que é como se fosse uma batida forte de carro, que parece, né, o que se apresenta como uma história familiar, como uma história típica de uma cidadezinha do sul, de um lugar bucólico e nevado, como pode ser o maior pesadelo de um homem. E nossos grandes pesadelos também não podem sair de nossas telas reais ou imaginárias e se colocar na própria vida. Sim, pode acontecer. Isso nos atormenta todos os dias. Por isso que cada pedacinho dessa história, que tem coelhos fantasmagóricos e outras criaturas que parecem ser muito inocentes quando olhadas numa certa distância e depois se aproximam, é uma história extremamente cativante e é uma bola muito certeira. Muito divertido que no meio da escrita a gente vai encontrando várias referências de pintores contemporâneos, de artistas plásticos contemporâneos, uma própria citação o que o Nazarian faz ao pai dele, que é artista plástico. Ele aparece no meio do livro como talvez um artista plástico contemporâneo ao Bruno, sabe? Divertidíssimo um trecho da lareira. Dentro da casa existe uma lareira. Faço uma colocação especial para isso, porque na lareira são queimadas coisas, né, que já não se precisa mais. E num dos momentos, um dos raros momentos que essa lareira é acesa, eles veem um pedaço de uma página de uma tal revista literária, e só tem o comecinho do nome da revista literária, que é Gran
E Neve Negra não é um livro só. Dentro do livro tem um outro livro, que é o Coelhinho Lindo. E faz uma brincadeira, né? Uma brincadeira porque ele lê pro filho em determinado momento. Então a gente tem um livro infantil aqui, bastante tenebroso, dentro do livro, e é editado pela Companhia das Letrinhas. Deve ter até ISBN, se a gente for brincar. Não tem ISBN não. Mas que é muito legal ter o livrinho dentro do livro. Eu sempre acho fantástico. Desde o livro do Mutarelli que eu não via isso. A Neve Negra se mostra um dos grandes romances do ano. Sinopse em 3 palavras de Neve Negra é homem, neve e perturbações. Boa leitura e que seja uma leitura rápida, não tardem muito para ler esse novo livro do Nazarian, está incrível. Até o próximo Literatórios, tchau, tchau. O cara é um playboy mesmo e é todo ano esquiar. Portijo, bagual, aqui do lado. Tu consegue voo por R$500, sei lá, dá até pra ir guiando se tu for parando. Tá certo, tá certo. Mas hoje em dia não tem mais pique pra isso. E neve é gostoso assim, nas montanhas, na Europa. Ah, fresco, neve na Europa é mais gostoso. No Brasil não tem graça? Não é que não tem graça. Sabe como chama isso? Complexo de vira-lata, tu é um colonizado. Dá nada a ver, manga. É que lá fora tem estrutura pro frio, pra neve, eles sabem lidar, tem todo o esquema pra limpar as ruas, as casas são aquecidas. Isso é, sabe, meu sogro é alemão e ele fala que nunca sentiu tanto frio na Europa quanto sente no Brasil. Porque lá eles têm estrutura, aquecimento, aqui se faz 10 graus na rua, faz 10 graus dentro da tua casa. Exatamente, imagina então -7, o povo precisa de muito agasalho, cobertor, mate.